É muito comum que as pessoas tenham suas ideias. É muito comum que as pessoas tenham suas opiniões que são baseadas nas suas ideias. Mas não é muito comum que nós analisemos quais são as origens dessas ideias. É muito fácil a gente repetir um discurso que se adequa à nossa vontade, ao nosso desejo, às nossas aspirações, mas não é fácil, talvez não seja nem cogitável na mente de alguém analisar as origens das ideias, tanto as ideias dos outros como as suas próprias. Então, eu queria propor a vocês aqui essa análise. Nós vivemos em um mundo onde as opiniões e as ideias se misturam na famosa e grande e inevitável rede social. Se você não está ali, você abre mão de um certo convívio humano até, porque ali você tem milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas no mundo, mas você não considera a origem das ideias dessas pessoas. Você talvez até possa tentar ser justo ao analisar uma ideia, ao julgar uma ideia ou uma opinião, mas eu acredito que pouquíssimas pessoas pensam na origem das ideias. Então, antes de pensar na origem das ideias do próximo, seria interessante você pensar na origem das suas ideias. Da onde vêm suas ideias? Quem é que faz a sua cabeça? Aonde você tira esses julgamentos tão belos, né? Que você ali, em questão de segundos, lê um post, já lê o caráter da pessoa, já lê toda a intenção da pessoa e automaticamente já está ali escrevendo, contestando ou confirmando, corroborando aquela ideia. Qual é a origem das tuas ideias? Quem é que enche aí a sua cabecinha? Já parou para pensar? Eu acho que esse exercício é muito importante. Analisar as origens das ideias vai nos fazer sermos mais justos nos nossos julgamentos. E se você não tem ideia de onde começar a buscar essa origem, então não julgue. Ou seja bem honesto. Olha, na minha opinião, não estudei muito bem sobre o que você falou, mas eu acho que... Aí você vai deixar claro que a sua posição e a sua opinião é apenas o resultado da sua vontade ou da sua reação automática ao bater o olho naquele post, naquela ideia expressa ali, às vezes, quase na maioria das vezes, apenas de maneira fragmentada, né? Então, antes de julgar as opiniões, as ideias, as posições dos outros, analise as origens das ideias dessas pessoas. E o melhor, né? Analise a origem das suas ideias para saber se as fontes da onde você tira toda essa capacidade de julgamento, de comprovação, de afirmação ou de reprovação, são de fato fidedignas. Como uma obra, por exemplo, um vaso de barro, como um celular aqui, como um computador, uma casa, tudo isso são obras, né? E elas são trabalhadas, não são feitas da noite para o dia, mas elas precisam de tempo, né, de habilidade e de uma certa atividade, de um esforço para que elas venham a ser o que são. Assim também acontece com as opiniões. E toda opinião que não passa por esse trabalho de investigação, ponderação, né, informação, dialética, não deve ser colocada como uma ideia, uma opinião importante, porque é apenas fruto de uma vontade, de uma reação meio que natural, mas quase que irracional. Então, analisar as origens das ideias é uma maneira muito boa de você conseguir mensurar se aquele discurso que você está vendo, se aquela ideia que você está vendo, se aquela opinião que você está vendo, de fato tem consistência. E vai ser muito melhor ainda se você fizer isso com as suas ideias, porque se você contesta a ideia de alguém é porque você também tem uma ideia. E quais são as origens da tua ideia? Pense sobre isso
e certamente você terá uma outra postura na próxima discussão ou na próxima contestação que você venha a ter aí de qualquer outra ideia ou opinião que você olhar aí pela internet, tá bom? Então, é esse o recado de hoje, um abraço, Deus abençoe vocês, fui!